E os postos de combustíveis de Curitiba podem ser obrigados a avisar os consumidores sobre reajustes nos preços. É isso que prevê o projeto de lei do vereador Jairo Marcelino. De acordo com o texto, os postos deverão afixar cartazes nas bombas em local visível, com pelo menos 48 horas de antecedência à correção do valor. Pela proposta, o descumprimento da norma pode acarretar advertência por escrito e multa no valor de R$1.000. Caso o estabelecimento reincida na infração, o valor da sanção pode ser dobrado. E faltando 2 dias para o início do inverno, a sexta-feira já dá exemplos de como será a estação. Com uma das médias mais frias até aqui, termômetros abaixo dos 10 graus e umidade alta, o tempo é de muitas nuvens e baixa variação térmica. Tendência esta que deve predominar até meados do mês de agosto. Veja então como fica a previsão do tempo para este sábado. Nesse sábado ficam ainda mais baixas as temperaturas no estado do Paraná, mas não há previsões de geada. Em Araucária, a máxima será de 15 e a mínima de 7 graus. E já está na Câmara de Vereadores de Araucária para ser aprovado o Plano Municipal de Educação. Nós conversamos hoje com representantes do governo municipal e também do Sismar, que representa os professores, sobre algumas metas que estão gerando divergências no que se refere às eleições nas escolas, atendimento nas creches e terceirização de funcionários. Confira na reportagem. O Plano Municipal de Educação prevê metas pelos próximos 10 anos para a educação aqui do município. Então, essa semana foi votada na sessão de vereadores o plano aqui de Araucária. Eu estou aqui com a secretária da Educação, que vai contar para a gente. Conta para a gente como que vocês conversaram, quando que já começou a negociação do plano de educação. Bom, a conversa, as discussões, os estudos sobre um planejamento de médio e longo prazo para a educação no município já acontecem desde 1999. Os profissionais do magistério, entendendo a obrigação que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1996 atribuía a todos, né, aos entes federados, seja União, Estados e municípios, aqui em Araucária, o Fórum Municipal em Defesa da Escola Pública tomou como pauta a discussão de um plano municipal. Quando a Secretaria recebeu e encaminhou para o governo, a administração, claro, fez uma apreciação sobre esse documento, esse trabalho da comissão. E trabalhamos nesse documento Secretaria de Educação, Secretaria de Planejamento, Secretaria de Finanças, a PGM, que é a Procuradoria-Geral do Município, e a Secretaria de Governo, para que a gente pudesse também tecer algumas considerações, né, para então encaminhar o documento para a Câmara. Então, nesse momento, agora é o momento que a gente está vivendo, quer dizer, a Câmara, de posse de toda essa construção, né, agora está fazendo as discussões, a Comissão de Educação na Câmara, presidida pelo vereador Paulo Horácio, está encaminhando os trabalhos e, em seguida, vai para a votação na Câmara. E demorou 16 anos para eles escreverem, os professores do município escreverem esse plano de educação. E eles entregaram com 41 metas, porque apenas 17 foram aprovadas por essa comissão. O que foi retirado do texto que a comissão apresentou como resultado dos seus trabalhos, né, foi aquilo que era conteúdo de estatuto e de plano de carreira, porque o plano não tem como objeto esse conteúdo. Há instrumentos específicos para isso. Então, dizer simples e rasamente que houve uma diminuição de metas não confere com o que de fato aconteceu. Então, reorganização do texto, estabelecendo grandes metas e aquilo que era meta sendo colocado como estratégia. Tem alguns pontos preocupando os professores aqui de Araucária. Por exemplo, a eleição de diretores, que não ficou de uma forma clara nessa aprovação da comissão da prefeitura, que diz que é de uma forma democrática, mas sempre foi uma eleição direta e pelo que dá para ler no texto, não vai ser mais assim. A ferramenta eleição de diretores, ela precisa ser aprimorada. Então, uma escolha democrática, né, o princípio da escolha democrática está garantido no plano.
Agora, a ferramenta, eleição direta, ela precisa ser aprimorada, ela precisa ter uma regulamentação à parte. Por isso que no plano, o texto do plano ficou o princípio da escolha democrática, para que numa discussão posterior, aliás, tudo no plano, que tem grandes metas, precisa de regulamentação. Inclusive, a lei específica que vai regulamentar o processo de escolha dos diretores, né? Por que a opção da administração foi essa? Porque nós temos distorções, inclusive em processo eleitoral. Acabou que dentro das nossas escolas, para escolher um diretor, né, a gente acabou repetindo algumas coisas que na escolha de representantes na sociedade acabam acontecendo dentro da escola. E as distorções precisam ser corrigidas. E quando eu falo isso, eu não estou dizendo que a administração fez uma opção por acabar com a eleição de diretores, que fique bem claro isso que eu estou dizendo, mas que nós precisamos chamar todos os usuários da escola pública, sobretudo os pais das crianças e dos adolescentes que estão matriculados lá, de uma forma franca, né, para discutir que processo deve ser feito. É eleição direta? Ótimo, vamos aprimorar esse mecanismo, que há lei municipal específica para isso. Mas que a gente rompa os vícios que se estabeleceram nesse processo, né? E aquilo que a gente considera distorção de processo eleitoral, que não pode acontecer do ponto de vista da democracia. Outro quesito que está preocupando os funcionários aqui, os servidores aqui de Araucária, são o período que as crianças ficam na creche, no CMEI. No plano está de uma forma que dá a entender que eles vão ficar apenas meio período. É isso mesmo? O período, a escolha de período de matrícula é da família. Se ela precisar que essa criança fique integralmente sendo atendida, no horário integral, ela terá. Agora, a família não pode ser obrigada a ter o seu filho o dia todo numa instituição, se ela tem como ficar com ele. Então, nós precisamos, Araucária e qualquer outro município, ao ofertar a educação infantil, precisa garantir que as famílias e que as crianças sejam atendidas conforme a sua necessidade. Então, o que o texto garante é que a oferta dos dois regimes, tanto o integral quanto o parcial, devem ser oferecidos para as crianças. E sobre a contratação de funcionários? No plano também não está de uma forma clara, que deixa brecha para que sejam contratados terceirizados. Confere isso? O plano, de um modo geral, a análise que a administração fez foi uma análise conservadora, baseada nos dados apresentados pela Secretaria de Planejamento da projeção da economia do nosso país. Araucária não é uma ilha, não tem uma situação diferente, né, e não deixa de sofrer todas as influências que a crise econômica no nosso país vem trazendo para todos os cidadãos brasileiros. Então, a Araucária não pode ter uma atuação, uma ação, né, um planejamento diferente. Seria, no mínimo, irresponsável, né, a gente colocar num plano algo que não tem indicador nenhum econômico, né, e da administração na questão orçamentária e financeira para se tornar realidade. Mas para contratação de educadores, não vão ser terceirizados, então? Não se trata de terceirização de educadores, eu volto a repetir. O que a gente tem hoje é uma discussão, que daí não tem nada a ver com o plano municipal, com o texto do plano municipal, é que o Ministério Público, né, tem feito questionamentos, dizendo que o município precisa fazer, sim, uma contratação emergencial, nem que seja terceirizando, para que a gente possa atender melhor as nossas crianças, uma vez que hoje nós estamos impedidos de fazer outra forma de contratação. O município tem um índice que já está veiculado aí de mais de 54%, né, comprometido com folha de pagamento, e nós não podemos fazer concurso. Aí o próprio Ministério Público fez a indicação de que, se o município fizer contratação, faça desta forma emergencial, temporária, inclusive terceirizada. Mas isso não é uma discussão que está no plano. O plano trata das atividades meio e não das atividades fins. Acho que isso é importante esclarecer a população, né, e qualquer outra pessoa que tenha dúvida, de que são dois assuntos diferentes. O que está planejado para os próximos 10 anos no plano e uma situação pontual, emergencial, que Araucária e outros municípios vivem em relação às obrigações com a educação infantil.
E dando continuidade a um assunto que está gerando uma grande polêmica em Araucária, que é o Plano Municipal de Educação, nós ouvimos agora há pouco aqui a Janete Schontek, que é a secretária de Educação aqui de Araucária, falando sobre o plano que foi encaminhado para aprovação na Câmara de Vereadores aqui do município e que vai nortear as ações do Magistério da Educação pelos próximos 10 anos aqui na cidade. Nós convidamos também aqui a Heloísa Helena Grilo, que é a presidente do Sismar, que é o sindicato do magistério aqui da cidade, que inclusive está em dúvida com relação a alguns pontos, algumas metas que estão sendo estabelecidas no plano de educação e que não ficaram claras. Heloísa, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bom? Bom, nós acompanhamos aqui a secretária de Educação, que falou que o plano foi elaborado, inclusive, com a participação da comunidade, foram traçados as metas, os objetivos, e que a Secretaria de Educação, através dessa proposta, que foi debatida junto com a comunidade, com o sindicato, acabou fazendo umas adaptações, ou seja, não diria adaptações, mas enxugando o Plano Municipal de Educação, e que levantou, inclusive, também alguns questionamentos por parte do Sismar, Heloísa? Exatamente. Antes de mais nada, Carlos, eu queria dizer para você o seguinte, que o Plano de Educação de Araucária, ele tem uma proposta muito clara de que daqui a 10 anos a educação em Araucária esteja melhor do que é hoje. Esse é o objetivo de traçar as metas e as estratégias para esse plano. E o que nós tivemos, infelizmente, quando o documento foi para o Executivo, foi a retirada, sim, a modificação do documento. E não houve uma modificação somente do ponto de vista da estrutura do documento, mas do conteúdo, sim. Tem pontos que nós consideramos relevantes para a educação municipal e que foram suprimidos, retirados ou modificados. Em relação a um dos questionamentos, que é a eleição direta dos diretores nas escolas municipais, Hoje acontece já há muito tempo dessa maneira, mas estão sendo criados novos critérios para a eleição de diretores. Isso está preocupando, inclusive, o sindicato, de que esta eleição ela acabe beneficiando o governo municipal, acabe tendo representantes do governo municipal ocupando a direção das escolas, defendendo os interesses do governo municipal e não da comunidade. Seria isso? Essa a preocupação maior do sindicato, Elisa? Existe uma preocupação porque quando há uma mudança dos termos utilizados, referindo-se a isso, e se retira o termo eleição direta, que deixa muito claro como é que as eleições deverão acontecer dentro das unidades, e coloca lá, acontecerão por meio de eleições democráticas, isso não deixa claro como é que esse processo vai se dar no interior da escola. E isso abre espaço para que o processo se dê de muitas maneiras, inclusive de maneira que nós não defendemos, que nós não achamos que seja a mais adequada para a escolha dos representantes no interior das escolas. Infelizmente, a gente sabe que pode, inclusive, que esses cargos venham a se dar por indicação, seja da Secretaria de Educação, seja do Conselho Escolar, mas não se dê da forma que se dá hoje. Nós ouvimos a secretária falar também que vai ser criado através do Plano Municipal de Educação, que vai ser mantido essa possibilidade da família optar entre o meio período e o período integral nas creches aqui de Araucária. É uma questão bastante delicada, Heloísa, porque até os pais que nos acompanham, muita gente que tem conhecimento disso, de que há uma reclamação de que esse mês as creches de Araucária estão super lotadas pela falta de vagas, inclusive com muitas medidas cautelares, que já estão sendo impostas através até do Ministério Público para que as crianças tenham direito a estas vagas, e a gente vê que o setor não recebe investimentos, novas creches, essa demanda já existe, são milhares de crianças, não sei. Infelizmente, nós temos um problema muito sério no atendimento das crianças da educação infantil.
A discussão no plano, ela tem que ir muito além da discussão se as crianças serão atendidas em meio período ou período integral. Embora a nossa defesa seja pelo atendimento em período integral, até porque nós entendemos que as mães que procuram o atendimento no CMEI são mães trabalhadoras e necessitam normalmente desse atendimento em período integral. Mas mais do que isso, a gente precisa da construção de creches, novas creches, para que realmente dê conta de atender a demanda, para que daqui 10 anos, onde nós teremos que fazer um novo plano de educação, esse problema não exista mais em Araucária. Outra questão, a terceirização do serviço, dos trabalhos, né, no setor, né, é uma preocupação do sindicato também, né? É uma preocupação, porque embora a justificativa do governo é que eles estão fazendo referência a serviços que já foram terceirizados, como de limpeza, né, serviço MEI, que não retomarão isso através de concurso público. Nós sabemos muito bem que existe um problema com o serviço terceirizado no interior das unidades educacionais, realmente há uma piora da qualidade, inclusive há um prejuízo para o trabalhador terceirizado, né, que não tem garantia nenhuma que um servidor de carreira tem, sem falar que a possibilidade de que o trabalhador crie vínculo com as crianças que estão ali naquele entorno não existe, porque no mesmo momento que ele está aqui, ele já é redirecionado para um outro espaço. Então, a gente sabe que existem muitas implicações na terceirização do serviço. E a gente teme, sim, que isso se estenda para outros serviços, além da limpeza, né? Porque na sequência já estão propondo aí a terceirização do serviço de alimentação escolar, né? Que daqui a pouco os profissionais, os professores, os atendentes também possam ser contratados pela via da terceirização. Não é uma defesa que nós fazemos, nós acreditamos que os servidores têm que pertencer ao quadro do serviço público, precisam ter um vínculo com a escola que trabalham, e a terceirização, ela retira tudo isso, né? Então, a nossa defesa é, sim, pelo concurso público e que aqueles que fazem parte do serviço público... A terceirização seria uma forma de remendar a falta de investimentos? Com certeza. Na verdade, porque a defesa... Não seria uma solução, não? Isso. Por que o sindicato faz essa preocupação? Por que a gente faz uma defesa tão forte com o Plano Municipal de Educação? Porque a gente sabe que a situação que nós estamos vivendo hoje em relação à educação, à saúde no município, né, é muito por conta da falta de planejamento das ações do governo. Então, a gente quer um plano que ultrapasse as políticas de um governo, que ela seja uma política de Estado, porque, na verdade, assim, pensa-se muito no imediato, não se planeja as ações a médio e longo prazo, e depois tem que se lidar com os sintomas. É isso que nós estamos vivendo hoje na educação infantil. Hoje existe uma pressão para que se dê conta da demanda, né, da educação infantil, via Ministério Público e tudo mais. E aí, nessas situações, acaba tendo que se apelar justamente para inclusive para a terceirização dos serviços. Bom, nós conversamos aqui com a Heloísa Helena Grilo, que é a presidente do Sismar, aqui em Araucária, que é o sindicato do magistério aqui do município, que representa os professores aqui da cidade. Heloísa, muito obrigado pela sua participação, né? É um debate importante, né? A comunidade, né, já está atenta, né? A gente sabe que vai ser votado na Câmara de Vereadores o Plano Municipal de Educação, né? Não sei se nessa sessão de segunda-feira já está definido? Isso. Já há uma definição de que a primeira votação acontece na sessão plenária de segunda-feira, às 19 horas. A gente pede que a comunidade venha participar conosco, acompanhar esse processo. E a segunda votação na terça-feira, às 10 da manhã. Ok. Bom, Heloísa, muito obrigado novamente pela sua participação. Eu agradeço a sua disposição. E bom, a gente vai ao intervalo comercial aqui no Jornal Regional e já nós voltamos com mais informações.